Falar que Hereditário, do Ari Aster, de 2018, é um dos filmes de terror mais famosos aí dos últimos anos, é chover no molhado. Você sabe disso, já falei sobre esse filme várias vezes aqui no Refúgio Cult, porém hoje Hereditário entra nesse nosso novo quadrinho. Hoje a gente vai falar sobre 10 segredos sombrios, sobre essa produção que marcou tanta gente, que aterrorizou tanta gente, que traumatizou muita gente por aí. Então, fica ligado. So many strange new faces here today. I know my mom would be very touched. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar de Hereditário, mas não necessariamente só o Hereditário, a história, você conhece a história da família, é uma família muito unida, é uma grande família, só que a grande família americana, né, cheia de coisa boa, cheia de momento agradável, bonito pra guardar pro resto da vida do coração, isso aí você já sabe, né? Brincadeiras à parte, o filme tem várias curiosidades sobre sua realização, seus bastidores aí, coisas que talvez você não soubesse, algumas delas muito provavelmente não. O primeiro segredo sombrio de Hereditário é que Hereditário não era para ser um filme de terror, tá? Ari Aster começou a escrever o roteiro de Hereditário e tal, ele estava pensando em ser um drama familiar. Um drama de uma família que acabou de perder um ente querido e como eles iam lidar com essa situação. Talvez ali um drama um pouquinho mais sombrio e coisa e tal, mas o foco era esse. Só que ele já falou em várias entrevistas, que quando ele estava na metade do roteiro e chegou a um certo ponto, ele olhou pro roteiro e falou assim: rapaz, isso aqui é um filme de terror. Não é apenas um drama, é um filme de terror. Né? Então ele voltou, reescreveu muita coisa assim e transformou o Hereditário em seu primeiro filme de terror. A ideia do Ari Aster, inclusive, ele tinha falado isso, que era Midsommar ser o primeiro filme de terror dele mesmo. Ele já tinha isso planejado. Hereditário ia ser um drama e tal, ele ia lançar o Midsommar depois, ia ser terror e coisa e tal, mas nada disso. Ele transformou Hereditário em terror e que bom, porque eu acho que o filme ele marcou mais e trouxe também vários momentinhos gostosos aí, com cabeças, por exemplo, entre outros também, que tornaram o filme tão emblemático quanto ele é até hoje em dia. E antes do segundo segredo sombrio, eu quero te fazer um convite. Você já considerou ser membro do Refúgio Cult? Ó, linkzinho na descrição, você vai ter lá as diferentes categorias. É bom demais, as nossas livezinhas VIP, só com os membros, os vídeos antecipados, vídeos exclusivos que estão vindo por aí, outras novidades também. Link aqui na descrição, dá uma olhada e se torne membro do Refúgio Cult. She had private rituals, private friends. Bem, uma das cenas mais lembradas de Hereditário, talvez uma das mais marcantes também, é a cena que o personagem do Alex Wolff, o filho da família, tá na escola, né, tá na sala de aula e ele começa ali a ficar perturbado e tal, e bate a cabeça na mesinha ali da sala de aula, né? A grande questão, e aí entra no nosso segundo segredo sombrio, é que esse jovem Alex Wolff, né, o ator, ele chegou pro Ari Aster e falou: cara, eu vou no método. O que é o método? Ele queria fazer de verdade, ele queria quebrar o nariz dele de verdade, porque o personagem ele quebra o nariz, ele fica todo lascado depois, é uma cena agoniante e tal. E ele falou: não, vamos fazer, né? Me dá uma mesa aí que eu faço, não tem problema. Ele tava aquela coisa de ator que fica empolgado um pouquinho demais, né? O Ari Aster falou assim: amigo, Alex, deixa eu te falar uma coisa, faz isso não, vai dar problema, depois vai atrasar a gravação aí, para sua segurança mesmo, para sua saúde. Existem inúmeras maneiras da gente fazer isso sem você verdadeiramente machucar. Ele convenceu o Alex Wolff, o ator, eles fizeram ali uma mesa que tinha uma almofada, né, e tal, e foi lá, Alex Wolff bateu a cara na mesa, só que o cara ele queria tanto, mas tanto que o negócio fosse real, que ele meio que conseguiu, porque só metade da mesa, meio que o topo, da metade pro topo, é que tinha essa almofadinha para amortecer e tal.
uma parte de baixo não tinha e ele acabou batendo o queixo nessa parte com tudo, deslocando a mandíbula. Assim, ele queria, ele acabou se machucando, foi inevitável, né? Mas na cena lá, deve ter ficado um tempo sem gravar, mas na cena e na história, na narrativa, o personagem ficou só com o nariz quebrado e o ator com a mandíbula deslocada nos bastidores. Bem, o terceiro segredo sombrio é em relação àquela famigerada cena do carro, janela, cabeça, poste, você sabe do que eu estou falando. Pois é, o negócio ali é brabo, impactou muita gente, traumatizou a galerinha por aí. Você sabia que essa cena, ela foi inspirada em um caso real que aconteceu na Geórgia em 2004, o Ari Aster, claro, ficou sabendo desse caso real e tal, do que aconteceu. E basicamente foi o quê? Eram dois jovens, olha só eles, né? Os jovens, dois amigos, eles estavam voltando de uma festa, um estava dirigindo, eles estavam completamente embriagados, estavam pra lá de Bagdá, como diz o poeta, né? E um deles estava ali, o que estava no passageiro, né, no carona, ele estava passando mal, né, vou chamar o Raul, vou vomitar. Ele abre a janela, bota a cabeça para passar mal, enquanto o outro vai dirigindo. Passou perto de um poste, tinha um fio solto, foi um pouco diferente do que acontece no filme, mas mais ou menos igual também, né? Um fio solto, enrolou assim, pá, a cabeça foi embora. O mais perturbador dessa história real é que supostamente o cara que tava dirigindo, ele tava tão ruim também, que ele não teria notado que a cabeça do menino foi embora. Eu fiquei impressionado com essa informação, como assim? Por mais ruim que você tivesse, só se o cara tivesse muito ruim, tá? Muito bêbado mesmo. Algumas quadras depois ele chega em casa, ele estaciona o carro e vai dormir com o cara lá daquele jeito, né, no carro dele, enfim. E aí o Ari Aster se inspirou para fazer essa cena em Hereditário e deu no que deu. O quarto segredo sombrio, na verdade, é um segredo sombrio engraçado, mas engraçado pra gente que fica sabendo, porque pra galera que vivenciou isso numa sala de cinema, não foi engraçado não. Aconteceu lá na Austrália. Você já ouviu falar de um filme, uma animação pra criança e tal, mistura de CGI com live action, Pedro Coelho? Bonitinho, coelhinho e tal, beleza. Os australianos foram ver, levaram seus filhos, crianças, base de 7, 8, 9 anos de idade ali. O cinema, por engano, passou o trailer do Hereditário, que uns meses depois seria lançado, durante a sessão de Pedro Coelho. Repito, né, eram cerca de 40 crianças, o resto eram os pais e tal, e simplesmente o trailer de Hereditário começa, a galera passa a sair do cinema apavorado. Imagina as criançadas saindo correndo. Desculpa, gente, eu sei que não, dá pra rir sim e tal. Espero que ninguém tenha traumatizado a um ponto ali. Ainda bem que era só o trailer, não era o filme. Mas tiveram aí alguns impactos, tanto é que, obviamente, muitos desses pais, muitos desses responsáveis pelas crianças foram reclamar, revoltados com a administração, com, né, os gerentes ali dos cinemas que pediram desculpa e tal, e deram ingressos para essa galera voltar outras vezes ali no cinema. É melhor dar o ingresso, porque dependendo do caso, caberia até, sei lá, um processinho, quem sabe, não sei se é o caso, mas eu sei que foi inusitado e foi com o nosso querido Hereditário. Take care of me. You don't think I'm gonna take care of you? But when you die... O nosso quinto segredo sombrio sobre Hereditário é que quase, por muito pouco, a Toni Collette, a estrela do filme que brilha em Hereditário, que é uma baita atriz, ela quase não aceitou o papel da mãe, né, de fazer esse filme. Por quê? Porque a Toni Collette, ela já deixou bem claro ali em entrevistas também que ela não gosta muito de filme de terror. Ela não é do terror e tal, tudo bem, normal, acontece. E você pode até ver, né, que ela não tá muito nesse meio de terror mesmo, se bem que ela fez lá o Sexto Sentido, que é mais suspense, ok, enfim, mas tem os elementos de terror. Mas ela não é muito chegada, e ela disse que quando chegou o convite para ela, né, ali ela, filme de terror e tal, ela já
pensou em falar não, já pensou em recusar, né? O Ari Aster, que estava com a Toni Collette na cabeça, ele queria muito ela no projeto, já deu uma desanimada e tal, mas depois que ela avaliou com carinho, com calma o roteiro, só depois que ela terminou de ler por completo e pensar melhor, que ela falou assim, não, esse filme é diferenciado, não é necessariamente um terror tradicional, beleza que, convenhamos, tá? Depois de Hereditário, houveram vários filmes mais ou menos na linha do Hereditário, essa coisa mesclada com drama e terror e família e traumas e perdas e lutos. Foram vários, que a gente pode listar dezenas. Mas naquela época, 2018, antes disso, né, uma coisa que o Hereditário acendeu / reacendeu. Né? E que bom que a Toni Collette falou, não, bora lá, vou encarar essa, porque a performance dela no filme foi fundamental. Eu fico pensando se tivesse sido uma outra atriz, claro, existem outras ótimas atrizes, né? Mas eu acho que não seria o mesmo impacto, o mesmo peso, não, que a mulher mandou demais. My mother was a very secretive and private woman. Segredo sombrio número 6 é que aquela cena, sim, carro, cabeça, poste, que a gente já mencionou e você lembra muito bem, ela era pra ser, não é que era pra ser um pouquinho mais violenta, ela seria muito, mas muito mais violenta do que originalmente. Ah, Lucas, mas já é muito impactante, meu Deus do céu. Sim, e eu particularmente acho que pra esse filme, pro contexto ali e tal, de como foi montado, talvez a escolha do Ari Aster tenha sido melhor ter mantido ela, que ele falou que ele deu uma amenizada boa ali. Por quê? Ele falou já revelou que gravaram outros takes da cena, outras versões do acidente daquele momento, em que é muito mais violento, inclusive com próteses ali do corpo da menina e tal, esguichando sangue pra todo lado. Então ia voar sangue na cara do cara, mas no carro todo e pra fora, ia mostrar isso. Então era pra ser uma coisa muito mais gorenta, digamos assim, né? E beleza, é impactante, você vê o negócio da cabeça, as formigas, não sei o que, bababá, mas é uma coisa mais rápida, mais lenta, que ela pega mais pelo negócio que, não muito pelo que é visto, né? Mas o pouco que a gente já tem já é o suficiente. Então ele ia pra uma coisa mais Sam Raimi, mais espalhafatosa, e ele decidiu não, ele escolheu a versão mais light da coisa, e eu acho que talvez muita gente esteja agradecido por isso, porque quem não gosta muito de sangue, de ver a coisa mais espalhafatosa, ia passar mais mal ainda, talvez não, talvez fosse ficar um pouco engraçado, talvez essa coisa de tom mesmo, que ele falou, não, deixa eu dar uma segurada aqui, que é melhor. O segredo número 7, na verdade, é belo, é bonito, você sabe por quê? Porque Hereditário foi parcialmente inspirado na vida do Ari Aster, na vida do próprio diretor e da família dele. Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa. Seria uma homenagem? Eu acho que não necessariamente, né? O Ari Aster já revelou em entrevistas que ele pensou nos momentos da família, nos conflitos da família, mesa de jantar, perdas, né? Discussões, bate-boca, mãe e filha, filho não sei quem. Anos da família dele. Ele falou, ele revelou que em um período de tempo, em alguns anos, a família dele estava passando por uma situação ruim atrás da outra. Ele não especificou, tá? O que foi exatamente, mas ele falou que na época, muito mais jovem, ele pensava que era uma espécie de maldição na família dele. Porque tanta coisa ruim estava acontecendo, uma atrás da outra ali, provavelmente brigas e perdas, provavelmente também, que ele falou, meu Deus, estamos amaldiçoados. E através desse pensamento é que veio depois essa coisa, né, da ideia do filme e tal, que, como eu disse antes, é para ser drama, depois virou terror e tal. Obviamente, acho que o negócio demoníaco, seita, possessão e coisa e tal, não tava ali na família dele, acho, né, porque, enfim. Mas a parte mais de drama familiar, ele disse que se inspirou sim na própria família. Fine.
Segredo número 8 é que, sim, Hereditário tem ali influências de filmes clássicos de terror, como O Bebê de Rosemary, isso o Ari Aster já falou algumas vezes, mas ele já mencionou um filme que muito provavelmente muita gente não viu, é um dos meus filmes favoritos, já falei sobre ele aqui no canal, e quando eu fiquei sabendo que ele se inspirou muito nesse filme para fazer Hereditário, gostei bastante, porque foi um filme que, apesar de não ser de terror, traumatizou muito o Ari Aster quando ele era mais jovem. Tô falando de O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante, de 1989, do Peter Greenaway. Pois é, o nome é gigante, eu sei. Que é um filme que o Ari Aster disse que quando ele era mais moleque, ele viu, ele se arrependeu porque o filme meio que traumatizou ele, porque Peter Greenaway, o diretor, filmou, né, vários dos seus filmes são uma coisa meio teatral, palco e coisa e tal, o que deixa a experiência ainda mais interessante, mas não só isso, tá? Narrativamente são filmes pesados, são fortes, eu falei sobre isso na minha análise do filme aqui no canal, tá? Então envolve algumas coisas, tem até canibalismo aí, tem morte e tal. Então, ele diz que pegou muito a atmosfera de desconforto do filme, aquela coisa que você meio que se contorce ali em alguns momentos, claro, a tensão que tá ali, então a atmosfera que ele enxergou nesse filme, ele quis trazer também pro Hereditário. Inclusive nesse filme do Peter Greenaway tem mesa de jantar, tem discussões acaloradas em mesa de jantar, muito provavelmente ele levou ali depois, claro, adaptando e tal, o contexto, mas levou pro Hereditário. Segredo número 9 é que o Ari Aster já falou que fez a transição do filme de drama para terror e aí ele teve que pesquisar mais os elementos ocultistas que ele traz para Hereditário, de seita, de símbolo, de Paimon, Digimon, tá? Não, Digimon ele não pesquisou, mas Paimon ele pesquisou. Inclusive o símbolo do Paimon que ele usa no filme é um símbolo que a galera que tem mesmo no real aí, coisa e tal. E aí ele falou que pesquisando a fundo sobre essas seitas, sobre, né, o ocultismo, ele ficou meio avariado, ele ficou perturbado, ele ficou perguntando assim, onde é que eu fui me meter se fosse um drama mais de boa, eu não estaria assim, mexeu com a cabeça do diretor por um período de tempo, mas foi através dessa experiência, através dele mergulhar nisso, de levar isso pro filme, é que ele conseguiu se aproximar de uma vibe mais sinistra mesmo. Inclusive ele falou que o final de Hereditário, que acontece ali, peladão e coisa e tal, ele também traz muito como resultado das suas pesquisas. E o segredo sombrio número 10 e último de Hereditário é que a casa da família, na verdade, não é uma casa. É uma casa, sim, no cinema, na magia do cinema, mas ela foi construída em um estúdio, sabe? Estúdio e tal. Tudo era removido. Quando eles estão nos quartos ali, a parede, tudo sai. E era tudo montado. Por quê? Porque a forma como lateral ali que o Ari Aster tá filmando essas cenas deles na casa e tal, é muito pra fazer aquelas transições que tem no filme da casa de boneca ali da Annie, da protagonista, que ela tá fazendo, né? E tem aquelas câmeras que vão se aproximando e entra na janela e tal. É justamente para ele poder mesclar esse conceito de casa de boneca ali, maquete, enfim, com a casa deles mesmo. E por isso eles decidiram fazer a casa num palco, montada, desmontada, para maneira de dirigir, para maneira de filmar aquilo ficar próxima desse conceito de casa de boneca. Bem, meus amigos, esses foram os segredos de hoje sobre Hereditário, esse filme que muita gente gosta, muita gente tem carinho e que é considerado por muitos também um dos filmes de terror mais relevantes aí. A gente tem que falar que sim, é um filme extremamente popular, eu gosto muito, eu sempre falo, né, gosto de Midsommar tanto quanto, até eu tenho um carinho muito grande por Midsommar, mas Hereditário marcou demais e trouxe esse cineasta que
eu tô, por exemplo, muito curioso para saber o que vai ser desse novo filme do Ari Aster, que eu acho que não vai ser terror, mas aí tem Joaquin Phoenix, tem Pedro Pascal e maluquice meio faroestana, né? Vamos esperar, em breve eu quero trazer aqui pro Refúgio Cult. Deixa aqui nos comentários, inclusive, o que você acha do Hereditário, o que você acha do Ari Aster, do diretor, das suas obras, e você conhecia, você sabia desses segredos aqui, dessas curiosidades? Quais outros filmes vocês querem que eu traga para esse quadro aqui? Deixem sugestões aí que eu tô aceitando. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like que ajuda muito e se torne membro, claro, se você puder e quiser, link aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.